Vamos seguir neste assunto, tratando da situação na Venezuela, agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador da Universidade Harvard, Vitélio Brustolin. Professor, muito boa tarde, sempre um prazer recebê-lo aqui na tela da CNN Brasil. Queria ouvi-lo, uma avaliação geral tua, Vitélio, a respeito, de separar o joio do trigo, do que são a retórica do governo Donald Trump, que é muito forte, muito intensa, e o que são ações reais e concretas que, de fato, podem minar o poder e colocar em xeque o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Boa tarde, Yuri. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com vocês também. Yuri, alguns fatores que nós precisamos levar em conta. Os Estados Unidos têm 13 mil soldados, 13 mil marinheiros e fuzileiros no Caribe nesse momento, é 20% da Marinha dos Estados Unidos. É uma operação grande demais para combater o tráfico de drogas, nós sabemos disso, enviar o seu maior porta-aviões, o Gerald Ford, com aquela escolta de 3 destroyers, um cruzador de míssil, um submarino nuclear, mais 10 F-35, tudo isso é demais para combater o tráfico. Mas não é suficiente para uma operação em larga escala, uma ocupação da Venezuela, já que a Venezuela tem na ativa cerca de 340 mil militares, e isso incluindo as milícias. Então, veja, Yuri, esse contingente é suficiente para operações terrestres pontuais, que é o que o Trump vem dizendo que vai acontecer. Ele, inclusive, diz que é mais fácil combater o narcotráfico na região via terrestre do que via marítima e aérea. O que nós devemos ver, então, são bombardeios pontuais, são operações anfíbias, há veículos anfíbios junto dessa força marítima. Nós devemos ver campos que alegadamente pertencem a traficantes sendo tomados. O Trump disse que sabe onde as pessoas moram, onde os narcotraficantes vivem. Então, esse é um ponto. O outro ponto é, essa operação também tem o objetivo de derrubar o governo Maduro. E, é claro, a questão é quem fica no poder depois, não é só uma questão de tirar o ditador, mas quem assume o poder, já que existe uma coalizão, especialmente das Forças Armadas, que o mantém no poder desde 2013, quando Chávez faleceu. E o último ponto, e vou finalizar com isso, Yuri, é a questão do petróleo. É evidente, o Trump falou sobre isso em campanha. Então, o Trump disse que o Maduro já ofereceu o petróleo, ofereceu tudo para ficar no poder, mas os Estados Unidos querem a saída dele. Quais empresas poderiam imediatamente explorar campos de petróleo na Venezuela? A principal dos Estados Unidos é a Chevron, que é a única que ainda tem autorização para fazer joint ventures na Venezuela. Ela pode, inclusive, fazer contratos com a PDVSA, uma empresa da Venezuela. Tem a ExxonMobil, que trabalha ali do lado, na Guiana. Tecnicamente, ela tem interesse na região e tem uma empresa que acionou judicialmente a Venezuela depois que foram estatizadas estruturas, que é a ConocoPhillips. Então, são 3 empresas americanas que teriam interesse na região. Agora, são todos os fatores juntos, Yuri. Nós temos, então, o narcotráfico, o regime do Maduro e as riquezas naturais da Venezuela, Yuri. Vitélio, quando você menciona o poderio militar da Venezuela, não só as forças armadas formais, oficiais, mas também as milícias que o regime chavista e o regime de Maduro mantêm, há uma aposta do governo Donald Trump de provocar uma espécie de cisão nessas forças. Como é que você avalia a probabilidade ou possibilidade de ocorrer, de haver dissidências entre as forças venezuelanas e o risco disso virar um conflito interno mais significativo? Pois é, esse é o grande problema, né? O plano dos Estados Unidos, porque retirar o Maduro do poder não é o único problema. Você retira ele representa um regime. O Maduro promoveu mais de 2 mil generais. Há generais na Venezuela que controlam emissoras de TV, porque não existe atividade fim suficiente para 2 mil generais. Há generais na Venezuela que controlam minas de ouro, por exemplo. Há generais, sim, envolvidos com narcotráfico, segundo o relatório de inteligência. Então, retirar o Maduro, que representa um regime que perdeu as eleições, nós sabemos disso, Yuri, porque as atas que o Centro Carter, que foi autorizado pela Venezuela, pelo governo Maduro, a observar as eleições do ano passado, as atas foram enviadas para a Organização dos Estados Americanos. O Brasil faz parte, inclusive, dessa organização.
as atas demonstram que o Maduro perdeu as eleições por 67% dos votos. Então, não é só o Maduro que está no poder, é uma coalizão que se apoderou do poder na Venezuela. E veja, tem relatórios da ONU demonstrando crimes de perseguição de opositores, de tortura, de assassinatos, até de estupros, Yuri. Vários relatórios da ONU. Então, qual é a oposição que restou na Venezuela para poder fazer frente, para poder tomar o poder quando esse regime cair? E mais, as pessoas que cometeram crimes durante tantos anos na Venezuela, especialmente dentro das Forças Armadas, elas não querem responder por esses crimes contra a população da Venezuela. Um país que tem 28 milhões de pessoas e 8 milhões de refugiados, 630 mil deles no Brasil. Então, como seria o dia seguinte? Haveria uma anistia? Como é que seria esse novo governo e como seriam julgados os crimes cometidos durante essa ditadura, Yuri? Vitélio, por fim, para a gente terminar, queria que você avaliasse o papel do Brasil nesta situação, levando em conta que, mais uma vez, houve nesta semana uma conversa telefônica entre Lula e Donald Trump. Inclusive, né, hoje o ministro Fernando Haddad da Fazenda fez menção a informações que possam ser compartilhadas entre os dois países no que diz respeito ao combate ao crime organizado, mas há toda uma questão geopolítica também bastante sensível para o Brasil, não? A situação do Brasil é complexa. Nós temos 2.200 quilômetros de fronteira seca com a Venezuela. Nós já temos refugiados venezuelanos no nosso país. Se ocorrer uma guerra na Venezuela, né, vamos imaginar que esses ataques a narcotraficantes que os Estados Unidos prometem promover tenham resposta do regime Maduro. Aí seria o pretexto para os Estados Unidos enviarem mais forças à Venezuela e iniciarem uma guerra mesmo. Isso seria muito ruim para todos os países da América Latina. O ideal é que esse governo saísse de forma negociada, mas nós já vimos que ele se recusa. O Brasil, né, há pouco a Mariana falava que os Estados Unidos foram enganados durante o governo Biden pelo Maduro, né, que ele se comprometeu a fazer eleições justas e limpas nos acordos de Barbados e não fez isso. O Brasil também foi enganado. O Brasil também era um mediador daqueles acordos de Barbados, um garantidor. O Celso Amorim, assessor da presidência, esteve na Venezuela durante as eleições, disse que a Venezuela enviaria atas, isso nunca aconteceu. O Maduro não respeitou as eleições, não deixou os oponentes concorrerem, primeiro a Maria Corina Machado, depois a Corina Iores e por fim o Edmundo Gonzalez, uma figura inexpressiva na política venezuelana, venceu as eleições e ele não aceitou o resultado. Além disso, a Venezuela deve mais de 12 bilhões de reais para o Brasil e quando o Brasil cobra, a Venezuela nem responde à cobrança brasileira. Então o Brasil também foi enganado nessa situação, mas não é do nosso interesse que isso seja resolvido com uma guerra. Pode haver sim uma saída para que essa ditadura caia, que não envolva o uso da força, Yuri. Nós conversamos com Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador da Universidade de Harvard. Vitélio, muito obrigado mais uma vez, como sempre. Até a próxima. Obrigado a vocês. Até logo.